Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Muito prazer. 80% do pessoal me conhece, eu acredito, 90% me conhece. Mas para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Everton, sou um dos pastores aqui da Vintage. E é um prazer estar aqui essa noite com todos vocês. É uma alegria, é um entusiasmo. E também, francamente, é uma escuridão. Para quem não está acostumado, estava acostumado com outros prédios aí da Vintage, né? Com uma iluminação mais complicada. Aqui vocês me veem muito bem. Mas eu não vejo vocês tão bem assim, né? Mas beleza, dá para lidar, entendeu? Se eu ouvir uns glória a Deus aí, vai ajudar mais. Irmãos, estamos, viu uns amém aí. Aí, já tá indo. Olha aí. É bom. Mas, irmãos, estamos empolgados aqui. E eu, desde já, antecipo para você o que eu sempre falei quando abro o culto aqui na Vintage, que você encha o seu coração de expectativa em Jesus, porque o culto já começou, nós já começamos louvando ao Senhor, nós já começamos cantando a Jesus, e não dá para esquecer, você está diante do Senhor, aquele que é todo poderoso, aquele que tem toda a terra em suas mãos, todo o universo. E se você veio aqui nessa noite, a sua expectativa correta é esperar muito do Senhor. Se você está esperando que Deus transforme a tua vida, se você está esperando que Jesus te santifique, te livre do pecado, resolva uma situação complicada em sua vida, esse é o momento certo. Hoje pode ser o seu culto. E eu falo sem medo. Por quê? Porque quem garante é o Senhor e não eu. O teu papel aqui é esperar muito de Jesus. E Jesus efetivamente quer que você espere muito dele. Nós viemos aqui cultuar Jesus, louvar o nome do Senhor, ouvir a pregação do Evangelho com o nosso coração cheio de fé. Assim como o meu coração está cheio de fé, eu quero que o seu coração seja cheio de fé aqui também, esperando Deus fazer uma grande obra na sua vida. Amém? Então, sem mais delongas, quero que você pegue sua Bíblia aí. O sermão já está projetado, aqui o título já está projetado. Bartimeu, modelo de fé. Mas quem é Bartimeu, né? Um pouco você pergunta, não sei se você lembra. Alguém lembra aqui quem é o Bartimeu? Ou como aquele meme famoso, talvez você não conheça, tem um vídeo famoso na internet de um cara pregando uns textos bíblicos aí, ele acaba se enganando e fala cego Darquimeu. Você lembra? Se você não lembra, é assim que eu falo sempre quando falo cego Bartimeu lá em casa. Então, se eventualmente, ao invés de sair um cego Bartimeu, sair um cego Darquimeu, você já sabe a quem eu estou me referindo. Se eventualmente sair aqui um cego Zaqueu, porque hoje não sei porque a minha cabeça está com Zaqueu. Se hoje sair, agora nesse sermão sair um Zaqueu ao invés de Bartimeu, saiba que é de Bartimeu que eu estou falando. Estamos conversados? Talvez saia um termo novo aí que eu não sei ainda. Mas aí, se eu me atinar, eu falo para você, tá? Mas o foco hoje aqui, primeiramente é Jesus, obviamente, mas vamos falar do encontro desse homem aqui, Bartimeu, com Jesus. Essa história aqui ela é muito emblemática, e então já vamos sair lendo, sem aquelas histórias para tentar encaixar você no sermão. Vamos ler a palavra de Deus e depois a gente vai começar a se debruçar sobre ela e ver o que Deus tem a falar conosco através desse sermão. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Todos já acharam aí? Então me acompanhem aí com seus ouvidos. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Palavra do Senhor. Meus irmãos, antes de eu entrar no sermão propriamente dito, eu quero me dirigir aqui àqueles irmãos que
são curiosos, são interessados, que acompanham umas páginas de ateu moloide na internet, que procuram saber as contradições da Bíblia, que acham estranho. Eu já adianto para você aqui, os ateus usam esse texto aqui para achar contradição na Bíblia. Então, se você é um mais curiosinho, mais interessadinho, o cara mais investigativo, talvez você já chegou nesse ponto. Se você já acessou muito Blogspot, não sei se ainda existe, acredito que sim. Tenho até um blog meu ali que você não precisa procurar para encontrar, que está inativo. Se você procurar essas coisinhas de ateuzinho chatinho, você vai achar eles dizendo que tem contradição aqui no texto. E eu já vou adiantar para você. Primeiramente, quero lembrar para você que nós nos relacionamos com a palavra de Deus com fé, pela fé. Então nós cremos que a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, e independentemente do que os louquinhos ateístas, que dizem que não creem em Deus, mas estão sempre lutando contra Ele, dizem. Tá? Para começar, eu quero lembrar você disso. Nós cremos na palavra de Deus. Ela é imutável e ela continua e continuará sendo a palavra de Deus. Mas basicamente eles usam duas coisas para reclamar da Bíblia, dizer que a Bíblia está errada. Basicamente é o fato de existirem Jericó aqui. Nesse texto bíblico, fala que Jesus saía de Jericó, no versículo 46. E basicamente, em Lucas, que também lista esse texto, fala que Jesus se aproximava de Jericó, estava chegando de Jericó. Então aqui em Marcos diz que Jesus está saindo de Jericó, e em Lucas está dizendo que Jesus está chegando em Jericó. Como é que nós solucionamos isso? Qual é o desespero disso? Tem duas Jericó, tá bom? Uma fica do lado da outra. Então quando Jesus está saindo de uma, está chegando em outra. Resolvidos estamos? Quem aqui é de Porto Alegre? Beleza. Alguém sabe que tem um bairro chamado Restinga aqui em Porto Alegre, não sabe? Bom, para quem não sabe tanto, tem uma Restinga que foi construída primeiro e depois foi construída uma outra Restinga. Quem já viu alguns ônibus, Restinga Nova e Restinga Velha. Tem duas Restingas. Então se tu está na avenida que corta o bairro Restinga, independente para que lado você está indo, de uma Restinga você está saindo e de outra você está entrando. Pontos. Estamos resolvidos nesse problema, nesse grande problema? Beleza. Restinga, Jericó está resolvido. Outro problema que falam também, que eram dois cegos. Por quê? Porque em Mateus fala de dois cegos. Até um dos obreiros está me perguntando, é aquele texto que fala do cego que fica clamando a Jesus ou daquele texto dos dois cegos? O texto é o mesmo, só que Mateus cita dois cegos e aqui Marcos cita um cego só. Qual é a solução? Teólogo sempre resolve, né? Matthew Henry fala o seguinte, bom, onde tem dois cegos tem um. Tá resolvido, né? Então aqui, ó, eram dois cegos, só que Marcos decidiu falar de um cego só. Tá bom? Teólogo resolve. Na dúvida, pergunta para o teólogo que ele tem uma solução para ti. E foi assim, de forma maravilhosa, de forma mágica, que ele resolveu o problema. Então, ó, ateus, dane-se. Se você está nos visitando aqui, seja bem-vindo, mas nesse ponto, dane-se também. Tá bom? Agora vamos avançar. Um ponto curioso, só um apêndice aqui, é o fato de Marcos citar esse nome, Bartimeu, citar o nome dele, provavelmente significa que quando ele escreveu o evangelho, ou Bartimeu ainda estava vivo, ou Bartimeu tinha uma história muito conhecida de testemunho de Jesus. Então quando Marcos vai escrever esse evangelho, ele cita, ó, Bartimeu, aquele nosso irmão. Por isso que ele tem o nome citado aqui. O que torna essa história ainda mais emblemática, porque este homem permaneceu em Cristo. Muito provavelmente ele permaneceu com o testemunho de Jesus, porque o texto no final vai dizer que ele seguia Jesus. E o fato de ter o nome dele citado aqui provavelmente é uma evidência de que ele permaneceu em Cristo. E dava testemunho do Senhor. E provavelmente foi muito útil na obra de Deus. O segundo cego, não sei. Talvez tenha ficado em Jesus. Talvez não sei. Mas o outro cego, sinto muito, né? Ficou silente na história. Mas Bartimeu foi lembrado. Tá? Provavelmente porque ele era um servo de Deus, um crente fiel. Agora, quando você pega esse texto, porque, legal, eu li a história de Bartimeu aqui. No que essa história para por aqui mesmo? É só uma história bonita? É só uma história de que Jesus encontrou um cara no caminho, curou o cara e está tudo resolvido? A história para por aí? A história cessou? Não, né? Nós sabemos que quando nós lemos um texto bíblico, ele tem que ser aplicado em nossa vida. E quando você lê esse texto bíblico, eu te pergunto, com quem você se encaixa nesse texto bíblico? Eu te adianto que se você disser que se encaixa com Jesus, você está num grande problema.
Obviamente, você tem que se encaixar aqui com Bartimeu. Daqui a pouco você pensa, tá, mas eu não sou cego. Exceto o Eric que está aqui, talvez não tenha outros cegos aqui. Talvez você enxergue mal, talvez a idade te pegou. Mas você tem que se enxergar como cego. E quando Spurgeon vai falar desse texto, ele fala o seguinte: quando o texto fala de Bartimeu, ele fala de nós também. Porque nós também temos as nossas cegueiras. Nós nos julgamos muito capazes de enxergar, mas nós somos cegos em muitos aspectos. Nós somos cegos, às vezes, para os nossos pecados. Os nossos pecados encobrem nossa visão da glória de Deus. As confusões, as ansiedades da vida tiram a posição de Deus e nos impedem de enxergar Jesus na história toda. Os nossos problemas, as nossas debilidades, os nossos pecados, a sujeira na qual nós nos envolvemos, e estamos livres dela por Jesus, ficam retumbando no nosso coração e nos cegam na incredulidade do Senhor. Os desesperos da vida fazem nós crermos menos em Jesus, na obra de Jesus em nosso favor, que já foi grande em nos salvar, e é ainda mais grandiosa quando nós caminhamos com Cristo, e nós deixamos de enxergar esta obra, e nós somos cegos. Então, em muitos pontos da vida, nós temos pontos de cegueira, que nós não conseguimos enxergar Jesus corretamente, não conseguimos interpretar a vida como ela deve ser interpretada. E eu pergunto para você desde agora, tem algum ponto de cegueira na tua vida? O pecado ele está tão grande para você, e algumas debilidades da tua vida, alguns pecados, algumas dificuldades, você se levanta e cai, e aquilo está se tornando um aspecto tão grande para a tua vida, que você não consegue mais enxergar Jesus corretamente. Parece que ele não é a saída para você. Você tenta, você fala, você já confessou, e parece que para ti não tem solução. Jesus se tornou pequeno diante do pecado. Você está sendo cego nesse sentido? É uma pergunta que você tem que fazer hoje para você. A palavra de Deus está aqui para responder esse anseio teu. E se você está cego diante da dor do pecado, ou diante de alguma angústia do coração, Jesus quer clarear os teus olhos nessa noite. Se não os teus olhos físicos, os teus olhos espirituais. É necessário que hoje nós nos coloquemos no lugar de Bartimeu agora. E assuma o papel. Eu sou o cego aqui nessa noite. E eu preciso que Jesus resgate a minha alma. O que nós podemos fazer? Bartimeu é um modelo de fé para nós. O que nós devemos fazer? Primeiramente, aquecer o coração com a palavra de Deus. Eu quero que nós paremos um pouquinho no texto e vejamos a condição de Bartimeu. Quem era esse homem? Eu falei que tem 2 Jericós, né? E essas Jericós, basicamente, eram uma cidade de prazeres. Era uma cidade de alegrias. E quando eu falo uma cidade de prazeres, de alegrias, é de tudo que é tipo de alegria. Alegrias santas e alegrias ímpias. Aqui era a cidade na qual o rei Herodes, nós conhecemos ele muito bem, tinha o seu palácio de inverno. Aqui tinha fontes termais. Aqui tinha diversões de todos os tipos. Aqui tinha como forrar bem o estômago e se alegrar. Tinha todo tipo de delícias e coisas que as pessoas podem imaginar de satisfações pessoais. Aqui há todos os tipos de prazeres da vida. Só que Bartimeu, quando nós enxergamos, ele é um homem cego. Ele não consegue enxergar isso. Mas não se limita só a ser um homem cego. O texto diz que ele é um cego mendigo. Ou seja, ele não tem como enxergar esses prazeres, e se eventualmente não tendo como enxergar, ele não pode desfrutar desses prazeres também, porque ele não tem condições. Ele não tem recursos. Ele não tem nenhum recurso sequer a ponto de ele ser um mendigo. Tem pessoas que são ricas e tem pessoas que são medianas. Ele não é nenhum desses dois. Ele vive à margem da sociedade. Na verdade, esse homem apenas depende da generosidade das pessoas que vão provar desses prazeres em Jericó. Ou seja, a vida de Bartimeu é uma vida sem esperança alguma. Ele não prova das alegrias que essa cidade fornece. Jericó, para você ter uma ideia, ela era uma cidade até que tinha um cheiro agradável. O nome Jericó normalmente é vinculado a algo ligado a bom perfume, bom aroma. Jericó tinha umas palmeiras grandes que soltavam um perfume. Então quem chegava próximo da cidade, ele estava à beira do caminho próximo à cidade, ele sentia aquele cheiro e ficava por aí.
No mais, era esperar um cara que se satisfez a cidade, ou está indo se satisfazer, dar uma esmola para ele. Para você ver como esse homem ficava à beira de todas as diversões e todas as alegrias. Ele não era, por exemplo, um cego como Ray Charles. Ele não tem talentos que ele poderia tocar e ganhar algum dinheiro. Alguém já viu aquele filme Perfume de Mulher? Não é nenhum filme sem vergonha, tá, gente? Só tem esse nome. Bom, ele não é aquele cara rico do filme. Ele não é, por exemplo, o Demolidor, que ele é cego, mas sai lutando e quebrando todo mundo a pau. Ele não é isso. Ele é um homem sem expressão alguma. E é isso que torna a história dele uma história completamente vazia de algum valor. Mas ele está ali, à beira do caminho, pedindo esmolas, esperando uma oportunidade. E aqui eu saliento uma coisa para você. A igreja é a esperança do mundo. A igreja é a resposta para cada necessidade desta era. E eu pergunto para você, como está a tua generosidade? Porque este homem dependia da generosidade tanto de pessoas santas como de pessoas ímpias. A esperança de um cego no meio do povo de Deus era somente a lei que determinava que o povo de Deus deveria ser generoso com os pobres. A esperança deste mundo sempre foi a igreja, sempre foi o povo de Deus. E a palavra de Deus diz que nós teremos sempre os pobres conosco. Daqui a pouco você é mais um pobre no meio da história. Mas você sabe que tem alguém que precisa ainda mais da tua ajuda. Como está a tua generosidade? Nós temos o abrigo aqui que muitos irmãos estão servindo. Você está servindo nisso também? Você está se dispondo? Se você não tem tempo, e é impossível que ninguém tenha algum tempo, mas se você não tem, é impossível para mim, você está ajudando financeiramente? Você está se dispondo em oração? Tem alguma coisa que você está colocando à disposição, que você tenha, para o bem daqueles que precisam? Nós podemos falar também de generosidade no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Você está sendo generoso com aquilo que você oferta? Há proporcionalidade na tua oferta? A generosidade efetiva, de forma fiel à Escritura? Você está dando o dízimo no meio da igreja de Deus? Você está realmente separando 10% que você ganha para o bem do povo de Deus? Você está sendo generoso com o seu vizinho, que você sabe que precisa de ajuda, e é um bom testemunho você chegar até ele e ajudá-lo? Você sabe que ele não é vagabundo, você sabe que ele não está se escorando, mas você sabe que ele está passando por uma dificuldade, mas é mais fácil a gente ficar em nossa casa, aproveitando o nosso conforto. Como está a sua generosidade? A igreja é a esperança do mundo, como eu falei. Bem-vindo, você faz parte do povo de Deus. Deus está te chamando para servir. Deus está te chamando para amparar aqueles que têm menos recursos para você. Deus está te chamando para de vez em quando entregar uma moeda no sinal. Porque você não consegue discernir o coração de ninguém. E alguns você vê estão realmente precisando. Mas talvez a tua conta que você faz é que nunca estão precisando. Porque sempre são vagabundos, porque sempre são bandidos, porque sempre podiam estar trabalhando. Bom, a Bíblia diz: os pobres terão sempre convosco. Então a tua generosidade, ela tem que ser instrumento de Deus para o pobre. Bartimeu dependia disso. Agora tem um outro questionamento dentro desse ponto aqui. A pergunta é: como que Bartimeu ouviu de Jesus? Porque eu quero te situar uma coisa. Você leu o texto aqui, né? Você viu que Jesus ia passando e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora me responde uma coisa. Bartimeu estava acostumado a pedir compaixão ou dinheiro? Pedia compaixão ou esmola? Esmola, né? Ele não chegou assim: eu sempre peço esmola, mas hoje eu vou pedir compaixão. Eu não sei quem ele é, mas hoje ele deve estar afim. Talvez compaixão ele tenha prioridade, não precisa do dinheiro dele. Não. Ele ouviu falar de Jesus. E quando nós começamos a pensar nesse aspecto de Bartimeu, ele era um homem segregado. Ele não fazia parte dos grandes círculos. Ele não estava no meio das pessoas importantes. Ele não podia ler. Mas provavelmente ele ouviu conversas. Ele ouviu pessoas falando de um tal Jesus que havia curado um leproso. Ele ouviu falar de um tal Jesus que tinha curado o servo de um centurião. Ele ouviu falar de um tal Jesus que tinha curado uma senhora que estava ardendo em febre.
E ele começou a ficar curioso com esse tal Jesus que estão tanto falando. Alguns falavam bem, outros falavam mal, mas era inegável que muitos estavam listando que havia uma graça de Deus sobre esse Jesus. E ele estava ouvindo aquela história e ele disse, há uma coisa nesse homem. Até que uma hora alguém chega passando e fala assim, e esse Jesus curou um cego de nascença. Um cego de nascença? E como diz o próprio cego de nascença, como isso pode acontecer se ao longo da história nunca foi registrado que alguém curou um cego de nascença? Esse homem é diferente. Ao longo de todo o Antigo Testamento não há um registro de cura de cego. Esse homem é diferente. E ele começou a lembrar quando ele ouvia de longe na sinagoga, falando que o Messias daria vista aos cegos, como dizia Isaías. E ele começou a ligar os pontos e disse, eu acho que esse homem é o Messias. E a partir daquele momento, aquelas poucas fagulhas da palavra de Deus começaram a aquecer o coração de Bartimeu. Aqueles poucos fragmentos da palavra de Deus começaram a alimentar o coração desse homem, ao ponto que Spurgeon fala que provavelmente Bartimeu se tornou um discípulo secreto de Jesus. Ninguém sabia que ele era discípulo de Jesus. Os 12 não conheciam ele. Ele não andava no meio daquele círculo, mas dentro do coração ele dizia, esse Jesus é o Messias, eu creio nele, eu preciso conhecê-lo, porque eu já estou crendo, eu quero segui-lo, eu quero andar com ele. Talvez ele me cure. Bartimeu se tornou alguém que serve Jesus, um seguidor de Cristo, sem que ninguém soubesse. E provavelmente ele ouvia pessoas falando bem de Jesus, ele dizia, esse aí, esse Jesus mesmo, eu quero ouvir mais dele. E às vezes ele ouvia alguém falando mal de Jesus, ele dizia assim, não, essa pessoa está errada, Jesus é o Messias, eu sei, eu tenho certeza disso. E o coração dele foi se alimentando, o coração dele foi se borbulhando de fé, o coração dele foi sendo incendiado pela palavra de Deus, o coração dele foi sendo animado por aquelas poucas pedaços da palavra que foram falando para ele, a ponto que ele estava cheio de fé quando ele fez esse pedido para Jesus. Aí que eu digo para você, ele tinha uma comida muito escassa, uma comida muito pequena, e como alguém que está com fome, ou alguém que vai num restaurante muito caro e tem uma comida muito boa, e talvez você tenha passado por isso, você come devagar. Não é que nem o arroz e feijão que você come na sua casa, que às vezes você come e nem sente o gosto, e a mulher pergunta, tá bom amor? Deve estar. Porque você nem pensou nisso, mas quando você vai num restaurante que a comida é diferente, que a comida é boa e você gosta daquilo, você come mais devagar, para mastigar, para sentir aquilo passando pelo seu palato, para você sentir o gosto daquilo. Era assim que Bartimeu estava fazendo. Mas eu pergunto para você faz isso com a palavra de Deus? Você se dispõe a aquecer o teu coração com a palavra de Deus? Eu sei que você faz o seu culto caseiro porque você deve fazer, mas tem algum momento no meio do dia, de preferência no início do dia, que você lê um fragmento da palavra de Deus, você lê um capítulo da palavra de Deus, você tenta memorizar aquele capítulo ou aquela porção da escritura e você fica remoendo ao longo do dia? Você precisa aquecer o seu coração com a palavra de Deus. Você precisa cultuar com a sua família. Você precisa ler os 4 capítulos por dia. Mas você precisa ter um momento em que você extrai alguma coisa da palavra de Deus para você aplicar durante o seu dia. Com todo respeito, meu irmão, e principalmente minha irmã, você precisa ser que nem uma vaca. E vão pegar esse pedaço do sermão. E vão dizer que as irmãs têm que ser uma vaca. Mas tem que ser, tem que ruminar, tem que mastigar, parece nojento, né? Mas ela aproveita cada nutriente que aquele pasto tem a oferecer. E você precisa fazer isso com a palavra de Deus. Você faz isso com a palavra de Deus? Você aproveita, você extrai a escritura, o seu coração está cheio de fé, porque a evidência de que você faz ou não é se o seu coração está cheio de fé e se você está enxergando a sua vida e o seu dia sob o prisma da palavra. O que vai definir se você efetivamente está fazendo isso é se seu dia a dia, o dia que você viveu hoje, o dia que você viveu ontem e o dia que você vai viver amanhã está sendo interpretado com base na escritura, está sendo interpretado conforme a glória de Deus, e não o contrário. E não que o dia está te sucumbindo, porque você não tem nada de Jesus para alimentar e acalentar o teu coração. Você está aquecendo o seu coração com a palavra? Outra coisa curiosa aqui que você pode ver nesse texto, é que simplesmente, ainda bem, neste momento, que Bartimeu não enxergava. Porque se Bartimeu olhasse para os discípulos de Jesus, talvez ele desanimasse e nem fosse pedir esse milagre de Jesus.
Se você voltar um pouquinho em Marcos, capítulo 10 mesmo, versículo 32, o versículo diz assim: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Esse é o cenário que nós temos aqui. Jesus está indo, avançando em direção a Jerusalém. Talvez você entenda os discípulos no ponto de que Jesus várias vezes chamou os discípulos por meio dele e disse assim: ó, gente, eu vou subir para Jerusalém, eu vou sofrer, vão me perseguir. Para um bom entendedor, vão me matar, vão me fazer sofrer. E vocês estão comigo. E daí Jesus diz assim: eu vou para Jerusalém. Aí os discípulos: é sério? E tem para nós também? E eles estão nesse coração apreensivo. Se Bartimeu enxergasse naquele momento, ele olharia para a cara de desânimo daqueles discípulos e talvez pensasse: eu acho que não é tudo aquilo. Porque homens de Deus, mulheres de Deus, não ficam com esse rosto de desespero aí não. Você entende os discípulos, mas talvez você entenda também que eles eram um empecilho da fé naquele momento. E eu pergunto para você: você é o homem, você é a mulher que encoraja? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de palavras que saem da sua boca? Sai encorajamento da tua boca? Ou você é sempre a voz do desânimo? Nada dá certo, tudo está ruim, eu acho que não vai funcionar, eu acho que nem vale a pena tentar. Não. Eu não consigo, eu não me animo, eu não venço, eu não avanço. Que tipo de pessoa é você? Quão suscetível você é de desanimar outras pessoas na fé? O quão perigoso é você aqui nessa noite? O quanto as tuas palavras estão como um ponto de ebulição para perverter cristãos mais fracos? O quão você é perigoso aqui nessa noite? Você tem que sondar o seu coração aqui. Jesus está chamando você para fazer a igreja de Jesus avançar, para fortalecer o mais fraco, para ajudar aquele que não tem muito a oferecer nesse momento. Jesus está te chamando para alimentar espiritualmente, inclusive, aqueles irmãos que estão mais debilitados. Você é essa pessoa? Ou você é o discípulo que nesse momento estaria pervertendo alguns na fé, com a sua cara, com o seu desânimo? Só de olhar para o seu semblante, a fé já não parece tão interessante. Quem é você aqui nessa noite? Então, basicamente, em primeiro lugar, Bartimeu aquecia o coração com a palavra de Deus. O que mais ele fazia? O que mais você tem que fazer também? Considerar preciosa a oportunidade. Bartimeu olhou esse momento, olhou Jesus passando e ele disse o seguinte: eu só tenho uma chance. Jesus está passando por esse caminho, eu ouvi falar dele, eu já estou amando Jesus, eu quero seguir com ele, eu só tenho uma chance. Não vai ter um amanhã para mim. Eu não vou conseguir amanhã encontrar Jesus novamente, ele não vai voltar por esse caminho, ele está indo para lá e também não me interessa se Jesus vai voltar. Eu vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando agora. Nós enxergamos a vida assim. Lembra que eu falei assim no começo do culto? Encha o seu coração de expectativa porque Deus pode fazer tantas coisas hoje. Lembra que eu falei isso quando comecei aqui? Por isso que você tem que ter essa esperança. Porque, meu irmão, Deus faz as coisas de forma progressiva. Mas Deus pode fazer as coisas num salto. Deus transforma pecadores, eles vão crescendo progressivamente em santidade, vencendo os pecados aos poucos. Mas talvez Jesus pode te transformar hoje. É essa expectativa, é essa esperança, é essa fé que você tem que ter no teu coração. E essa fé deveria te motivar para tudo aquilo que você faz na sua vida. Eu vou ler a palavra hoje, eu vou ler a palavra com esperança de que Deus pode me transformar, Deus pode me avivar, Deus pode incendiar o meu coração com a palavra de Deus. Eu vou orar hoje, eu vou orar com esperança de que Deus pode transformar o meu coração e me dar um ânimo que eu estou lutando hoje na aparência para ter. Eu vou lutar hoje para que Deus me faça vencer o pecado, que é uma luta constante para mim. E Deus pode me dar vitória, porque Deus pode te transformar efetivamente. Você não deposita sua fé em mim, você não deposita sua fé em si mesmo, você não deposita sua fé no irmão, no seu líder. Você deposita sua fé em Jesus. E por isso você pode esperar uma transformação no dia de hoje. Você não precisa esperar pelo milagre de amanhã, porque ele pode acontecer hoje. Era isso que esse homem tinha no seu coração.
Eu tenho somente uma chance. Jesus está passando agora e talvez eu não terei outra, e pouco me interessa se eu terei outra amanhã. Eu vou tratar hoje como uma chance da minha vida. Porque amanhã tu pode morrer. Porque amanhã talvez você não tenha oportunidade para pregar o evangelho. Porque saindo daqui talvez você seja atropelado, bata a cabeça e vá para uma UTI e fique 20 anos lá em estado vegetativo. Não é o meu desejo para você. Mas você precisa enxergar a vida como ela realmente é. Que as oportunidades que Deus te dá neste momento, no dia de hoje, não são oportunidades para serem desperdiçadas como um amanhã. Há uma graça de Deus que Deus está disposto a derramar sobre a sua vida hoje, que amanhã já é outra. E você precisa enxergar essa vida com esse senso de urgência. Deus é todo-poderoso. Cristo é aquele que domina sobre todo o mundo. Cristo é aquele que tem poder para curar cegos. E Ele tem poder para continuar curando no dia de hoje. Era assim que este homem, este Bartimeu, tinha em seu coração. O diabo dizia para ele: nada vai acontecer. Você vai gritar, você vai se expor a essa vergonha, você vai chamar por Jesus e nada vai acontecer. Será que esse cara é o Messias mesmo? Acho difícil. Os sacerdotes não estão com ele. Tem certeza que vale a pena chamar? Tem certeza que vale o esforço? Eram essas coisas que ecoavam no coração de Bartimeu. Mas ele foi. Ele gritou por Jesus. E como que Bartimeu responde a essa oportunidade? Primeiramente, ele responde com constância. É muito triste quando você percebe que as pessoas mais desprezadas deste mundo são os doentes, são os debilitados e são as crianças. Nós temos visto agora esse movimento aí, em que há um projeto de lei para transformar o assassinato de bebês em pena de assassinato. Nada mais normal, só está reconhecendo uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, e as pessoas estão militando contra. As pessoas odeiam as crianças. As pessoas odeiam as crianças e odeiam aqueles que não conseguem se defender, os idosos, os velhos, os deficientes. Esse mundo considera essas pessoas pessoas pesadas. Bartimeu está dentro dessa estatística. Mas nós, às vezes, por mais que nós não sejamos assim, às vezes nós temos isso também. Às vezes nós temos certas questões com certos grupos de pessoas, com certos tipos de pessoas, que nós temos resistência a que essas pessoas cheguem a Cristo. Às vezes você está considerando umas pessoas miseráveis, que nem as pessoas consideravam Bartimeu, que não são dignas de ouvir Jesus. E eu pergunto para você, quem são as pessoas miseráveis na tua vida? Aquelas que não merecem ouvir sobre Jesus. Talvez para você seja o mendigo. Talvez para você seja o funkeiro. Talvez para você seja o travesti. Ou o homossexual. Talvez essas pessoas para você não fazem sentido ouvir Jesus. São só um empecilho na obra de Deus. Mas é claro que você não vai falar isso. Mas o seu coração está cheio desse conceito de pessoas medíocres, pessoas miseráveis que não precisam ouvir de Jesus. Porque é muito desconfortável você sentar ao lado de uma pessoa dessas na igreja. É muito desconfortável o convite deles para virem para cá. Você não fala. Você está tudo certo. Não, vamos trazer os perdidos para cá, vamos trazer os ímpios para sentarem a bunda aqui com a gente. Mas no seu coração, você rejeita pessoas que você considera miseráveis. E indo mais longe, talvez não seja com grupos de pessoas, mas talvez tenha uma pessoa ou outra que você considera pessoas indignas de receber Jesus. Talvez seja uma pessoa que mentiu muito para você, e você não confia nela. Eu te digo, não precisa confiar. Mas você considera ela uma pessoa indigna, porque na sua cabeça você diz qualquer coisa que vinha dessa pessoa é um testemunho falso. Mas eu digo para você, quem é você para julgar isso? Quem é você para decidir que uma pessoa é indigna de receber Jesus? Ou talvez você tem um colega de trabalho, você tem um chefe, e esse chefe faz alguma coisa que não deveria fazer, mas você recebe uma vantagem nisso. E quem está cometendo a coisa errada é ele, não você. Mas se essa pessoa vir a Cristo, você vai perder o seu benefício. Ou ainda talvez você é uma pessoa que é uma aqui e outra completamente diferente lá onde você trabalha. E se algum colega seu vier a Cristo, é um confronto para você. Você não quer que ele conheça Cristo. Você que não quer que ele venha aqui, porque senão ele vai expor quem você realmente é. E você está nomeando pessoas aqui como indignas de receber Jesus. Pessoas aqui que não têm o direito de conhecer a Cristo.
Você está agindo como as pessoas que silenciavam Bartimeu. Mas no meio dos segregados, no meio das pessoas consideradas miseráveis, tem joias de Jesus. E você deveria ser um garimpeiro que sai em busca dessas joias. Que no mínimo ora por essas joias. Que no mínimo dá a oportunidade de dar um testemunho para essas joias. Mas não considera essas joias indignas de Cristo. É engraçado que a multidão tenta calar Bartimeu. A multidão que tenta calar Bartimeu, eles mandam ele calar a boca e ele continua insistindo, é a multidão que amanhã vai dar uma esmola para Bartimeu. Não era negócio confrontar essas pessoas. Não era negócio se opor a essa gente. Mas ele gritou mesmo assim. Ele continuou dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, Senhor, o título honorífico de Jesus. Ele sabia quem Jesus é. Ele entendia que Jesus era o Messias e continuou gritando: Jesus, filho de Davi. E as pessoas diziam: fecha a boca, fica quieto. Mas ele continuou lutando para que Jesus ouvisse o seu clamor. Sabe qual é o problema nosso? É que nós não somos como Bartimeu aqui. Nós somos pessoas inconstantes. Somos pessoas que não mantêm um ritmo. Nós decidimos, nós vamos buscar o Senhor. E hoje, todo dia de manhã, eu vou ler a Escritura. E dura 3 dias. E volta como era antes. Hoje sim, eu vou fazer o culto com a minha família todo dia. Esse culto vai ser um culto de alegria, um culto de fogo diante de Jesus. E dura 2 dias. Mas hoje eu vou orar e eu vou botar os meus joelhos no chão e vou orar todos os dias. E vou botar aqui no meu relógio 20 minutos. Não é 10, porque 10 é muito pouco. Não é 30, porque eu acho que eu não consigo, mas vai ser 20. E dura um dia. Você decide isso no domingo no culto. Mas na segunda de manhã, você vai dormir muito tarde hoje. E amanhã é complicado acordar cedo. Somos pessoas instáveis, inconstantes. Bartimeu viu um alvo. E ele gritou até que seu alvo fosse atendido. Ele buscou até que a porta lhe fosse aberta. Nós não somos assim. Outra coisa também, como que Bartimeu respondeu a essa oportunidade? Ele respondeu com pronta obediência. É engraçado que você lê esse texto aqui e você vê o seguinte. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí no versículo 49 diz: Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Aqui é a mesma multidão, tá? Diferente lá da entrada triunfal de Jerusalém, aqui é a mesma multidão. A mesma multidão que disse: cala a boca, fica quieto. Quando Jesus chama ele, é esse cego aí: vamos, vamos, tá demorando, levanta logo. Coragem. É esse tipo de multidão, é esse tipo de gente, é esse tipo de ímpio e alguns até de travestidos de crentes que muitas vezes colocam medo no nosso testemunho. São pessoas voláteis, pessoas que se fosse moda hoje, se fosse bonito pregar o evangelho, eram pregadores melhores que nós. Essas pessoas, elas não têm interesse nenhum em manter um princípio, mas elas só seguem a última moda, como diz a Escritura em relação aos atenienses. Só querem seguir os conceitos mais badalados, só querem ser os mais bonitos progressistas, só querem ser aqueles que não arrumam problema com ninguém. O problema é que nós acabamos sendo sucumbidos por essa pressão satânica. E acabamos minando o nosso testemunho. Somos covardes, somos medrosos, somos tomados por um espírito do medo que nos aprisiona. Quero lembrar para você uma coisa, e é muito doloroso para muitos aqui. O evangelho é um chamado para o sofrimento, tá? Só quero lembrar você. O evangelho tem resgate para a tua alma. Se você não conhece Jesus, Jesus pode libertar você do pecado. Jesus pode libertar você dos demônios que te oprimem. Jesus pode livrar você daqueles vultos que você vê à noite. Jesus pode livrar você daquilo que te dá medo. Jesus pode te livrar daquele medo da escuridão. Jesus pode te livrar de tudo isso. E depois o chamado do evangelho é um chamado para você se sacrificar por Jesus. E vale toda a pena. E vale tudo isso. Porque Jesus nos livra do inferno e nos leva para junto dele. Mas o chamado do evangelho é um chamado efetivamente para sofrermos.
teremos alegrias, mas às vezes a gente tem que dar a cara a tapa e se incomodar com pessoas próximas. Às vezes a gente não pode fazer tudo para tentar acalmar todos os ânimos. Às vezes a gente tem que quebrar os pratos mesmo. Às vezes você prega para pessoas e você vai incomodar essa pessoa. O evangelho não traz sempre alegria. Às vezes o ato só de falar do evangelho incomoda também. Você é chamado para ser missional, para conviver, para andar junto com as pessoas. Mas no meio disso tudo você é chamado também para pregar o nome de Jesus. É um evangelho relacional, mas também temos palavra no meio. As velhas palavras, sabe? Jesus te salva do inferno. E se você for resistente à palavra de Deus, você vai para o inferno. E existe um inferno. E até agora o seu passaporte te leva para lá. Mas Jesus quer mudar esse caminho. Quer tirar esse avião que está em constante queda e te levantar de novo. Bom, com essa pronta obediência aqui de Bartimeu, eu quero te lembrar basicamente de alguns elementos aqui. Lembre o seguinte: esse cego abandonou a única coisa que ele tinha, a capa. O texto bíblico fala, no versículo 50 fala o seguinte: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde estava Jesus. Essa capa aqui tinha vários elementos. Essa capa aqui era um símbolo que esse homem precisava de ajuda. Essa capa era uma espécie de alforje onde ele podia guardar o dinheiro dele. E essa capa protegia ele à noite do frio. Ou seja, essa capa significava muito para ele. Se eventualmente Jesus não curasse ele, e ele continuasse como um mendigo cego, ele já teria perdido muita coisa. Ele teria perdido essa capa, porque ele estava no meio de uma multidão, que certamente tinha outros mendigos também, e tinha outras pessoas interesseiras. E se sobre risco de maldição, Acã ainda roubou a capa babilônica, os caras roubariam a capa do cego por muito menos. Então ele arriscou tudo que ele tinha. Ele tinha quase nada, mas o pouco que ele tem, ele jogou na mesa de fé, à disposição de Jesus. Lembre-se também o seguinte, que talvez nesse momento, você tem que pensar em coisas que você tem que abandonar na tua vida. O que você precisa abandonar em nome de Jesus essa noite? O que são coisas preciosas para você? O que são coisas muito valiosas para ti e você precisa se livrar no dia de hoje? Que pecados ocultos, que coisas mentirosas, que desejos imorais, que seguranças que você guarda, que você precisa se livrar nessa noite? Você guarda a esperança numa poupancinha? E o problema não é ter a poupança, o problema é você depositar a sua fé nessa poupança. Você deposita a sua fé nisso? Você diz que estará tudo bem enquanto eu tiver esse dinheiro guardado? E se aparecer um Collor amanhã e roubar tudo isso, você está acabado? Você deposita a sua esperança no quê? No seu emprego? Que você está produzindo muito e você vai continuar crescendo e você vai continuar recebendo e eu não vou perder isso. Você deposita a sua esperança num cargo público? Que eu nunca vou perder o emprego. Vai nessa, o estado do jeito que está. Amanhã tem que demitir alguém, não vai ser o juiz que vai ser demitido, meu amigo, vai ser tu. No que você deposita a sua esperança? No que está a tua confiança nessa noite? A sua confiança precisa estar em Jesus. E você precisa estar disposto a abrir mão de cada uma dessas coisas por Cristo. Lembre-se também, Bartimeu não pensou nas consequências. O texto diz que ele levantou-se de um salto. Você já viu um cego caminhando? O cego não tem como sair pulando por aí. Ele tem que ir tateando. Mas Bartimeu, ele ouviu Jesus chamando ele e se levantou como estava. Meu irmão, aproveita a oportunidade hoje. Sabe aquele pecado guardado? Sabe aquele pecado que não foi confessado? Hoje é o dia de chamar os pastores. Hoje é o dia de chamar a tua esposa e confessar esse pecado. Hoje é o dia de levantar, independente do que pode estar me segurando, e confessar os teus pecados hoje. Hoje é o dia de redenção em Cristo. Aproveite esse momento hoje. Como eu disse, talvez não haja amanhã. Aproveite este momento, o dia que Deus te dá hoje, para confessar o teu pecado. Olha, fica tranquilo, no sentido de que Deus nos dá graça para ouvir mais uma confissão. Fica tranquilo. Deus nos dá graça para isso. Deus nos dá graça para te ouvir. Deus nos dá graça para ministrar sobre a tua vida e tu ser liberto por completo em nome de Jesus. Hoje é dia de confessar pecados aqui nessa noite. Faça que nem Bartimeu, largou tudo, levantou num salto, independe do que eu possa estar pensando, dos receios que eu tenha, eu vou fazer o que precisa ser feito. E lembre-se também, não adianta flertar com Jesus
e não se entregar a Ele. O jovem rico criou algumas limitações. Ele queria Jesus, mas tinham coisas que ele não queria abrir mão. Tinham coisas que eram mais importantes para ele do que Jesus. Você está nos visitando aqui, e você está achando muito legal isso aqui. É muito legal essas pessoas. Às vezes na pregação eles falam coisas que eu não gosto, mas é muito legal. As pessoas são queridas, as pessoas são amáveis, a música é legal. E agora tem até ar-condicionado, é muito bom. É verdade. Meu convite é que você continue vindo. Mas se você ainda não decidiu se entregar para Jesus, você ainda não viu nada. Se você ainda não decidiu entregar sua vida para Cristo, de tudo que você está vendo aqui, você não viu nenhum pelo do que você poderia ver. Você não viu nenhuma unha do que Jesus pode oferecer para você. A sua vida ainda está cega e morta, mas tem vida para você. Eu quero te chamar hoje a não flertar com Jesus, a não aproveitar dos arredores de Jesus, mas estar disposto a se entregar para Jesus essa noite. E por fim, eu quero ir para o terceiro ponto aqui, último. O que mais que nós podemos fazer? Nós temos que analisar se tudo o que nós queremos é Cristo. É engraçado, pelo menos para mim é engraçado, daqui a pouco para ti não é, né? Mas é engraçado que Jesus chama o cego e Jesus faz a seguinte pergunta para o cego: o que você quer que eu lhe faça? Pô, eu vejo Jesus, eu sei quem é Jesus e eu sei quem é o cego. O cara quer ser curado, né, velho? Tem alguma dúvida sobre isso? Não, Jesus, eu quero uma casa na praia. Tu não vai ver a casa, velho. Só falta esse pequeno detalhe. É lógico que esse homem queria ser curado, mas Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E isso aqui é explosivo, porque o rei de todo o universo, que fez todas as coisas, chega para um homem cego e pergunta: o que quer que eu faça para você? Eu aposto que ninguém ao longo de toda a vida de Bartimeu fez essa pergunta para ele. Ninguém perguntou para Bartimeu: o que tu quer que eu te faça? Mas agora o rei do universo, que pode efetivamente fazer qualquer coisa, e Bartimeu tem convicção disso, chega para ele e pergunta: o que você quer que eu te faça? O amor de Cristo, a graça de Cristo é tão grande que ele faz essa pergunta para Bartimeu. E Jesus faz essa mesma pergunta para nós porque ele quer que nós oremos a ele. Ele quer que nós façamos petições a ele e ele quer ouvir o nosso pedido. Jesus dá a este homem a oportunidade de pedir. E ele está disposto a atender. Para mostrando que Deus responde orações. Mostrando que efetivamente orações movem a mão do Senhor. Mostrando que muitos de nós aqui estamos vivendo num fatalismo religioso, no qual não interessa o que eu peça, e Deus vai fazer o que Ele quer, então não adianta eu pedir, e você fica como um autista, girando isso no teu coração, não interessa o que eu peça, Deus vai fazer o que Ele quer, então do que adianta orar? A lógica de Deus não funciona assim. A lógica de Deus diz o seguinte: pede e eu te darei. E nós, como bons crentes, nos cabe obedecer ao Senhor, e pedir a Ele, sabendo, crendo, confiando que Ele nos dará. O pedido de Bartimeu aqui e o atendimento de Jesus contrasta com os dois filhos de Zebedeu. Lembra? Jesus, no teu reino, que um possa sentar-se à tua direita e outro possa sentar à sua esquerda. Jesus não disse assim: seja feito conforme queres. Não. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo, seus loucos. Mas para Bartimeu, Jesus disse: quero. Veja, a sua fé salvou. Jesus quer que nós peçamos a Ele, que nós busquemos a Ele, que nós peçamos a Jesus. Nada tendes porque não pedem. Jesus está nos chamando para pedir aqui essa noite. E basicamente eu já te digo, esse culto aqui é um culto de pedir. Hoje é para pedir. Aproveita, tem dias que é para dar graças, tem dias que é para louvarmos, tem dias que é para só levantarmos as nossas mãos e adorarmos o Senhor porque Ele é bom. Mas hoje também é dia de pedir. Amém? Jesus está nos chamando a orar aqui nessa noite. Jesus está nos conclamando a pedir a Ele. Escondido em Jesus, hoje é dia de você pedir cura para as suas enfermidades. Escondido em Cristo, hoje é dia que Jesus quer atender o seu pedido para você ser completamente purificado do pecado.
Hoje é dia para que Jesus atenda aquela oração em que Ele transforma num estalar de dedos. Hoje Deus pode fazer isso. Porque Deus pode efetivamente todos os dias, mas o dia é hoje. E aproveita o momento que Deus está te dando. E outra coisa aqui, dentro desse ponto aqui, é que Bartimeu sabia exatamente para onde ele queria ir. Jesus diz assim para ele: vá, a sua fé se salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada fora. Ou seja, lembra dos 10 leprosos que foram curados por Jesus? E que 9 não voltaram? Bom, Bartimeu aqui não cometeu esse erro. Bartimeu foi curado por Jesus e seguiu servindo, confiando, junto de Jesus. E agora como povo de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus fez um milagre na vida de Bartimeu. E esse milagre traz Bartimeu para mais perto de Jesus. Ele não caiu naquele erro dos leprosos, como eu falei. Bartimeu não ficou naquela dúvida que nem ficou o público de Pedro em Mateus 2. Em Atos 2, o que faremos, irmãos? Não, Bartimeu sabia para onde ele queria ir. Eu quero ir para onde Jesus está indo. Eu quero seguir Jesus. E Lucas 18:43 diz o seguinte: imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando ao Senhor. É assim como o cristão age. Jesus faz uma obra na sua vida e ele sai glorificando ao Senhor, seguindo a Jesus. Eu quero que você lembre aqui nessa noite o que Jesus fez por você. Eu quero que você busque em Jesus ser cheio de fé, lembrando do testemunho que Deus fez na tua vida. Do que Jesus te livrou? De que morte Jesus te livrou? De que vida de destruição Jesus te livrou? De que chamado ao suicídio Jesus te livrou? Do que Jesus te livrou nessa noite? Você precisa rememorar, lembrar do que Deus fez por você, para que o seu coração cheio de fé continuar firme em Jesus, recorrendo a Ele. Do que Jesus te livrou? Meus irmãos, às vezes a gente fica numa vida tão confusa e tão difícil que nós não nos lembramos que Jesus nos livrou da morte, que Jesus nos livrou da perdição, que Jesus virou uma chave em nossa vida e nos fez povo de Deus, e nos fez congregar no meio do seu povo e transformou a nossa vida. Às vezes os cansaços da vida, os desesperos, as ansiedades tiram de nós o prisma de onde nós deveremos olhar. E Jesus não deixa de ser grande em nossa vida, e se torna pequeno diante dos nossos pecados, das nossas debilidades. Hoje eu estou chamando você aqui para você lembrar de onde Jesus tirou você. Porque ao lembrar do testemunho de Deus em sua vida, você vai poder continuar recorrendo a Ele. Porque é um memorial de Deus em tua vida. Jesus um dia fez uma obra na tua vida, e você deixou de ser aquele ímpio a caminho do inferno, para ser um filho amado de Jesus. E a sua vida nunca mais foi como era. Você pode estar com muito pecado aí. Você pode estar envolvido em muita coisa, mas ainda não é como era. Nem se compara. Pode estar ruim hoje. Pode estar muito difícil, mas nem se compara ao caminho que você estava indo, até que Jesus interveio em tua vida. Você precisa se lembrar disso essa noite, para que Jesus se torne grande em ti novamente e você consiga enxergar à frente. Amém? Eu quero só concluir aqui, como eu falei agora há pouco, que a resposta de Jesus em sua vida pode ser imediata. Nós temos muito uma noção, e quando nós oramos pelos enfermos, nós pedimos assim: Jesus, cura esse irmão, ou diretamente, ou através dos médicos. E Deus faz isso, e pode continuar orando sobre isso, não tem problema. Mas eu quero lembrar da primeira parte. Jesus pode curar diretamente essa noite. Tem a segunda parte, que Jesus pode curar pelo médico, não tem problema. Mas eu quero que você lembre, Jesus pode curar diretamente essa noite. A mão de Deus pode livrar você, pode curar você, pode restaurar você, pode livrar você da enfermidade, assim como Jesus fez em todos os evangelhos e é testemunhado pelo povo de Deus. Assim como Jesus fez na vida de Bartimeu, é o mesmo Jesus. É o mesmo Cristo. Só Ele está glorificado nesse momento nos céus, intercedendo por você.
Ele está disposto a fazer obras grandiosas na tua vida. Você está enfermo hoje? Hoje é dia de você clamar a Jesus. Você está doente? É dia de clamar a Jesus. Há um pecado que você está tentando vencer? Hoje é dia de você clamar a Jesus. Há uma opressão de Satanás te incomodando? Hoje é dia de ser livre em nome de Jesus. E não somente livre de forma progressiva, mas livre no instalar de dedos em nome de Jesus. Amém? Quero chamar você a ficar de pé nesse momento. É lógico que é muito melhor nós termos nossa alma salva do inferno do que ser curado de uma enfermidade. É muito melhor nós estarmos com Cristo por resto da vida do que provarmos algum benefício nessa terra. É muito melhor, com certeza, mas Deus não nos impede de pedir e crer que Ele pode fazer de forma instantânea. O estalar de dedos de Deus ainda existe. E o nosso trabalho unicamente é pedir ao Senhor, que nem Bartimeu pediu. Por isso que creiamos que Deus enche o nosso coração de fé. Através da palavra dele, nós pregamos a palavra de Deus aqui. Creia que Deus pode encher o teu coração de fé neste momento, ao ouvir a pregação do Evangelho. E a partir disso você pode clamar ao Senhor. E Ele pode responder a você. Simples assim. Tem pessoas que desvalorizam o Evangelho porque ele parece simples demais. E mesmo sendo simples, ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Então eu quero te chamar hoje, nessa noite, a pedir a Jesus. A pedir para que Jesus te livre dos teus pecados. A gritar como Bartimeu. Unicamente crer e usar das forças que Deus te deu para implorar a Jesus, para recorrer a Jesus e pedir: Jesus, faz essa obra em minha vida. Jesus, faz hoje essa obra em minha vida. Jesus poderia curar ele de forma progressiva. Às vezes, ele já fez isso na Escritura, mas naquele momento ele disse: quero, vê. Seja feita conforme a tua fé. E é a mesma palavra que Deus dá para você hoje. Nós não somos pessoas que acham que Deus parou de agir. Pelo contrário, Ele continua agindo. E pode agir muito mais. O nosso trabalho é pedir a Ele. Jesus deu a brecha. Jesus já deu o primeiro passo. O que você quer que eu faça? Agora é a hora de você pedir. Amém? Nós vamos orar agora e depois, se nós terminarmos de orar, você vai buscar o seu filho no Kids. Nós vamos orar agora. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Nosso Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor é todo poderoso. E a mão do Senhor, ela continua operando como sempre operou, Senhor. Às vezes nós vimos mais, às vezes vimos menos. Mas isso não nos impede de vermos muito aqui nessa noite. E o nosso pedido, Senhor, após passarmos alguns irmãos por uma semana tão atribulada, é que o Senhor venha acalentar o nosso coração e que o Senhor venha responder a nossa oração. Ó Deus, eu peço nessa noite para que o Senhor venha curar enfermos aqui nessa noite. Irmãos que estão passando por doenças neste momento, irmãos que passam por doenças crônicas, irmãos que efetivamente precisam de um milagre, e até pessoas que não te conhecem, que precisam de um milagre do Senhor para passar a caminhar contigo, Jesus. E assim como o Senhor atendeu o pedido de Gideão, que foi um dos pedidos mais absurdos, só para mostrar que o Senhor estava com ele, atende hoje, Senhor, aos pedidos legítimos que esses irmãos fazem aqui. Atende, Senhor, nessa noite, de enfermidades, libertação de pecados, Senhor, em o nome de Jesus. Vai com a tua mão, Senhor, livrando esse irmão que ainda está preso na pornografia. Vá, Senhor, essa noite, livrar esse irmão que ainda está preso na ira. Vá nessa noite, Senhor, livrar esse irmão que está preso na incredulidade, que está preso na preguiça, que está preso no medo. Em o nome de Jesus, vá com a tua mão poderosa, ó Deus, e liberta, e livra. Em o nome de Jesus. Livra, Senhor, daquela doença, daquela dor, Senhor, porque para nós é mínima, mas para esse irmão representa muito. Livra dessa dor de estômago, Senhor. Livra desse desconforto. Livra dessa dor nas costas, em o nome de Jesus. Livra, Senhor, desse glaucoma. Ó Deus,
Cura nessa noite, Senhor, um irmão que está com bursite. Livra, Senhor, essa noite, essa dor no joelho que não passa, em o nome de Jesus. O Senhor é poderoso para curar enfermos, Senhor, e nós cremos no mesmo Deus. Em o nome de Jesus nós também repreendemos aqui, eu repreendo obras de Satanás, que estão oprimindo este irmão, que estão oprimindo com abatimento, que estão oprimindo com medo. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Sai com as tuas obras malignas, sai com o teu desânimo, sai com o teu espírito de medo. Livra esse irmão, Senhor, da amargura, em o nome de Jesus. Vai com a tua mão poderosa, ó Deus, eu te peço, e com o poder do teu Espírito passe, livrando, curando, restaurando, em o nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, agora neste momento, coração cheio de Jesus, você vai buscar. Só um minutinho. Meus irmãos, nesse momento nós vamos participar da ceia, da oferta. E quero lembrar você para buscar o seu Enzo, sua Valentina, ou o nome que você deu, seu filho lá no Kids. Quero lembrar você o seguinte: este momento aqui é santo. Deus derrama graça sobre a oração que fizemos. Deus derrama graça sobre a petição que fizemos. E Deus derrama graça ao participarmos da ceia do Senhor. Você faz parte da igreja de Jesus. Você está congregando em qualquer igreja. Você é um convidado aqui. Você congrega em outro lugar. Você é convidado para participar da ceia conosco, porque a ceia evidencia que você faz parte do corpo de Cristo. A ceia mostra que você faz parte do povo de Jesus. Então você que congrega conosco, congrega em outra igreja, é convidado para participar conosco. Lembrando, Jesus derrama uma graça através da ceia do Senhor. Uma graça que você não participa orando, uma graça que você não participa ouvindo a pregação, uma graça que você não participa orando na sua casa. É uma graça que existe por meio do partir do pão e beber do cálice. E venha, continue vindo quando vir participar da ceia com o coração cheio de fé, cheio de Jesus, esperando isso. Jesus, eu quero que o Senhor me abençoe, me fortaleça ao participar do corpo e do sangue do Senhor. Que o Senhor derrame uma graça sobre a minha vida. Venha pedindo perdão pelos seus pecados, venha confessando os seus pecados a Jesus e participe do corpo e do sangue de Jesus. Tem cálice com vinho e tem cálice com suco, e você vai participar de acordo com a tua consciência. Está escrito ali à frente. Tem mesas da ceia aqui atrás, e tem mesas da ceia aqui à frente, e tem mesas da ceia lá atrás. Não venha correndo, são 3 louvores. Você pode vir ao longo desse tempo, pode tirar um tempo para orar a Jesus, para cantar, para louvar o nome do Senhor. E você vai ofertar também. Há um chamado de Deus para você ser generoso. Você gostou daqui? Já é o 2º culto aqui nesse lugar. Bom, saiba que ele custa dinheiro. Eu gostaria que a PUC nos desse, nos fornecesse, nos emprestasse, nos permitisse fazer uso capião aqui. Nós não gostamos disso, não concordamos, mas vai que agora nosso coração tenha mudado, não é só para a igreja. Eu gostaria, mas não é possível. Mas Deus tem meios, e o meio é a oferta. Então seja generoso, seja abundante na obra do Senhor, oferte de forma abundante. Deus te chama para ofertar de forma proporcional e de forma abundante. Ou seja, você tem um percentual do teu dinheiro para ofertar, que seja o dízimo, que seja 10% ou mais, mas você tem meios. Você tem meios de fazer uma oferta, às vezes até sacrificial. O que é uma oferta sacrificial? Às vezes eu tiro de onde não tem. É sempre, tá? Não é sempre, senão também você vai à falência. Mas às vezes atos de fé nos movem a ofertar além daquilo que eu possuo. E talvez Deus esteja te chamando hoje para isso. Talvez Deus tenha alçado um valor no teu coração, que é um valor bem que você não estava preparado para isso, mas Deus está te chamando. E se você não tem ouvido a voz de Deus com frequência, aproveite que Deus está te falando no teu coração agora e torne a ouvir a voz do Senhor. Deus está te chamando para ser generoso e abundante. Você tem como ofertar em dinheiro ali no gasofilácio, essas caixas aqui,
uma aqui e outra ali. Tem como ofertar no cartão de crédito, no cartão de débito com maquininhas. Tem esse QR Code aqui que você pode ler ali com o teu celular e ofertar. O importante é que você seja generoso e que você trate a igreja de Jesus com reverência, e você trate a igreja de Jesus como quem tem que ser cuidada, porque a igreja é de Jesus e nós, como povo de Deus, temos que ser zelosos por ela. Então nós temos que mantê-la. Ela não é a igreja que só os pastores têm que manter. Você tem que manter também. Você tem que tomar a igreja como algo precioso para você. Você tem que valorizar o meio no qual Deus te colocou. A Assembleia dos Santos é a igreja local na qual você faz parte. E oferte. E a resposta para isso é ofertar. Amém? Não murcha, não desanima. Vamos curar, vamos expulsar demônio, eu estou feliz, mas a hora de ofertar não estou legal. Tá? Anima o teu coração também. Deixa Jesus entrar também nessa tua carteira aí e oferta de forma generosa, tá bom? Amém? 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 E no meio de tudo isso, você vai cantar, você vai louvar a Jesus, você vai usar a voz que Deus te deu. Você vai alegrar o seu coração lembrando do que Jesus fez pela tua vida e de onde Ele te livrou, para a glória do nome do Senhor. Amém? Ore ao Senhor, cante ao Senhor e exalte ao Senhor. Nós vamos orar agora, novamente. Vou orar pelos irmãos que vão trazer a sua oferta. E primeiramente, nós vamos orar agora pelo pastor Jack, que está doente, está em casa, está com dor de estômago. Vamos orar também pelo pastor Daniel, que também está enfermo. Vamos orar para que a mão de Deus, a mesma mão que nós cremos e que falamos dela aqui, vá até os filhos de Deus e livre eles, e cure, e levante eles em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é cheio de graça. O teu favor é abundante, Senhor. O teu favor, ele é contínuo. E a tua graça é continuamente derramada sobre nós. Ela se renova, Senhor, a cada manhã. Ó Deus, eu peço neste momento que a tua mão de cura, Senhor, e o poder do teu Espírito vá ao encontro nesse momento do pastor Jackson. Alcança ele, ó Deus, onde ele está na sua casa, e livra ele da prostração, ó Deus. Traga cura ao seu estômago. Traga cura, Senhor, se há alguma enfermidade em outra área que ele não está identificando. Traga cura nesse momento, Senhor. E que a mão do Senhor tire essa enfermidade, Senhor, onde estiver, em nome de Jesus. Que assim, Jesus, como o Senhor repreendeu a febre da sogra de Pedro, nós repreendemos agora neste momento, Senhor, aquela enfermidade que está sobre o Jack. Repreenda, Senhor, neste momento aquela enfermidade que está sobre ele, no nome santo de Jesus. Livra, Senhor, o teu filho da dor de estômago. Livra, Senhor, o teu filho do mal-estar. Livra o teu filho, Senhor, da prostração, e levanta ele em nome de Jesus, curado, restaurado, Senhor, forte diante do Senhor, em o nome de Jesus. Que a tua mão de cura vá sobre ele, e também vá sobre o pastor Daniel, Jesus. Não há limites de espaço que o Senhor não alcance o teu filho. Lá onde ele está, Senhor, que também está prostrado, que também está doente, Senhor, ele não sabe direito o que é, que o Senhor alcance o teu filho. Cura ele, livra ele desse desconforto que ele está, Senhor. Se ele tem dengue ou alguma outra enfermidade, livra o teu filho, Jesus. Que a tua mão poderosa vá sobre o Daniel e levanta ele. Se é dor de estômago, que o Senhor levante ele. Se é outra enfermidade que ele não identifica, que o Senhor levante. Nós não conhecemos, o Senhor conhece. Cura o teu filho, livra o teu filho, Senhor, tira com a tua mão em nome de Jesus. E que tua mão de cura esteja sobre o Daniel. Que ele se sinta, Senhor, resgatado pelo Senhor, levantado, animado pela tua boa mão, em o nome de Jesus. Eu peço também, Senhor, pelos irmãos que trarão a sua oferta aqui, Senhor. Receba desses irmãos, Senhor, a generosidade e a abundância, Senhor, com a bondade do Senhor, com a graça de Deus vinda sobre ele. Abençoa esses irmãos, Senhor, que estão trazendo do fruto de suas mãos, da sua generosidade. E que muitos, Senhor, alguns aqui não têm. Às vezes a sua oferta é mais do que suas posses, mas que o Senhor os abençoe também e os prospere, ó Deus.
Nós sabemos que o Senhor dá semente àquele que semeia. Então dá muitas sementes a esses irmãos que estão ofertando em abundância. E se há algum irmão aqui, Senhor, que efetivamente não tem, e o seu coração deseja muito, Senhor, que o Senhor abre portas, que o Senhor abra portas de abundância, Senhor, de prosperidade, para que esses irmãos possam ser abundantes na obra do Senhor e com o seu próximo, em o nome de Jesus.